Veríssimo tinha 88 anos, morreu depois de complicações causadas por um caso grave de pneumonia no começo da madrugada de hoje, num hospital em Porto Alegre. Ele sempre escreveu sobre a vida, mas também sobre o tempo, o país, o fim. Em uma de suas últimas entrevistas ao programa Conversa com Bial, Luiz Fernando Veríssimo falou sobre tudo isso, com humor, lucidez e coragem. Infelizmente o Brasil custa melhorar, né? Nós temos, como a gente acompanha, enfim, toda a história do Brasil, sempre achando que o futuro vai chegar, é o país do futuro e o futuro está chegando, mas o futuro não chega, né? Luiz Fernando nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 26 de setembro de 1936. Viveu a infância e parte da adolescência nos Estados Unidos. Depois, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como tradutor e onde casou com Lúcia, mãe de seus 3 filhos. Vocês se conheceram no ambiente de trabalho? Sim, eu fui trabalhar na Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, ser datilógrafa. E foi lá nos conhecemos. E em 22 de novembro de 1963 ficamos noivos. E em março de 64 casamos. Eu dei o golpe nele. E segundo ele, a ditadura continua lá em casa até hoje. Não sei. Então são 55 anos de história. Ainda nos anos 60, Luiz Fernando voltou para Porto Alegre com a família. Aqui começou a carreira como jornalista no jornal Zero Hora. E viveu nesta casa, a mesma onde morou quando criança com os pais, Mafalda e Érico Veríssimo, um dos grandes nomes da literatura brasileira. A máquina seria como o pai queria ser vermelha. É que ele batia a máquina, depois ele corrigia. Olha, talvez inconscientemente, né, eu tenha achado que, como era filho de um escritor conhecido e tal, eu não devesse ir para esse lado, para esse caminho também, né? Mas conscientemente isso não aconteceu, não. Eu só demorei muito para começar a escrever, né? Comecei com 30 anos, até então não tinha escrito nada. Foram algumas traduções do inglês para o português, nunca tinha feito nada. E quando comecei a escrever com mais de 30 anos, eu já sabia mais ou menos como fazer, né? Foram mais de 60 livros publicados. Crônicas, romances, contos e quadrinhos, sempre muito bem-humorados e críticos, e que fizeram de Veríssimo um dos autores mais lidos do país. Entre as obras, O Analista de Bagé e Clube dos Anjos, que foi adaptado ao cinema. A fome é um desejo reincidente, o único desejo reincidente. Sim. A visão acaba, a audição acaba, o sexo acaba, o poder acaba, a juventude acaba, mas a fome continua. Sobre a morte, Veríssimo não fugia do tema. Eu sempre digo que a morte é a última coisa que eu quero que me aconteça. Mas a gente acaba, né, começando a pensar numa pós-morte, né? Infelizmente, para quem é ateu como eu, não tem esse consolo de esperar uma pós-morte, né? Mas quem sabe, né? Podemos ter uma boa surpresa.